A paz do Senhor para todos meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Estou retornando mais uma vez a falar pelo meu canal do Facebook e o YouTube para compartilhar uma palavra das Escrituras da Bíblia Sagrada convosco. Hoje quero falar uma passagem escrita nos Evangelhos segundo escreveu Mateus, a qual os 4 evangelhos, tanto Mateus como Marcos, Lucas, João, registraram esta palavra, que está no capítulo de número 21, verso 12, a qual vou estar falando sobre o texto e também quero me apegar na parte A do versículo 12, não fugindo do contexto e do antitexto, mas quero aqui compartilhar, trocar uma ideia a respeito disto, a qual eu quero deixar um título aqui: E Jesus entrou no templo. Esse é o título. Vamos ler o texto? Glória seja dada ao nome do Senhor. Mateus, capítulo de número 21, verso 12. Entrou Jesus no templo, o templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Amém? Diante desse texto, aqui a qual estamos compartilhando, eu quero chamar primeiro a atenção aqui para nós meditarmos. Aqui diz o texto claramente a maneira, a procedência que Jesus teve que tomar quando entrou no templo. Nós vamos abordar aqui que Jesus, quando entrou em Jerusalém, a forma que Jesus entrou em Jerusalém, a qual pediu para seus discípulos procurar um jumentinho onde ninguém ainda tinha montado nele. Quero explicar a respeito do templo para nós termos ciência do que vamos falar. Então eu quero primeiro trazer em memória algo que antes de Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou em nós, né? Como disse João no capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo, olha, no princípio era o Verbo, quer dizer, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, diante disso, eu quero ir lá para o princípio da criação, que eu quero falar que antes de haver templo, porque aqui diz que Jesus entrou no templo em Jerusalém. Mas antes de ter esse templo, essa estrutura do templo, como que era os povos, a maneira que os povos habitavam? A palavra de Deus diz que eles habitavam em tendas. Essa maneira deles habitar em tendas, diz o capítulo 4 do livro de Gênesis, aqui, que
no versículo de número 24 e 20, diz: E Ada teve a Jabal. Este foi pai dos que habitavam em tendas e que também criava gado. Desde aí até os patriarcas, eles habitavam em tendas. Não havia casa, nem de barro, de forma alguma. Então a maneira deles habitar era em tendas. Fazia a tenda e quando precisava sair daquele local, levantava a tenda e partia. Quando Deus também, diante de Moisés, aí foi feito o tabernáculo para o povo adorar a Deus. E era da mesma maneira. O tabernáculo era todo revestido, não tinha parede, não era construído de pedra, nem barro, nem de vara-paus, mas sim de couro de animais. Aí armava-se aquela tenda, o tabernáculo. Quando nós olhamos no livro de Levítico, nós vamos observar aqui no capítulo de número 23, o verso 42, diz assim: 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Um mandamento. Para que saibais as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas. Quando os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a maneira agora que Deus dá as ordens civis a Moisés, porque Deus deu 3 ordens para Moisés: as leis civis, correto? As leis morais e as leis cerimonial. A cerimonial era com respeito à adoração a Deus. E diante disso, aí Deus falou que o povo de Israel ia habitar em tendas. Todos os israelitas que habitariam. Então, no tempo já, quando o povo pediu um rei, aí levantaram o rei Saul, depois veio Davi. Aí Davi, já na geração de Davi, já foi erguido o templo. Até Davi, a maneira dele se expressar no Salmo de número 127, ele disse assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Aquela época de Davi, o povo habitava agora em templos, não era mais em tendas. E quando era para erguer um outro templo, aí que acontece? Foi concedido a Salomão. Já no tempo de Salomão, passaram agora a adorar a Deus, aí já era palácio. No tempo de Salomão, já era palácios, né? Tudo bem. O que eu quero trazer à memória é que até o ponto que depois a geração do povo de Israel, até aí entre os reis Saul, Davi e Salomão, o reino era unido.
E após isso, depois o reino ficou dividido 10 tribos de Israel e 2 tribos de Judá. Mas o povo tinha o local de adorar. E era no templo, em Jerusalém. Tudo bem. Era onde eles levavam as ofertas, os dízimos. Era onde se fazia as celebrações das festas que foi estabelecido pela lei cerimonial a qual Deus deu para Moisés entregar ao povo. Então, a maneira agora, Jesus, ainda vou chegar lá, viu? Quando Jesus entrou no templo. Mas aí agora o povo passa agora a ofertar, a dizimar. E quando o povo passa agora a ofertar e dizimar para Deus, Deus agora diz: eu não tenho prazer em vós. Agora, por que Deus agora chega, olha a maneira que o povo estava vindo para o templo, a maneira que o povo veio perdendo as suas identidades diante de Deus. E agora o povo e os sacerdotes, a maneira de eles oferecer a Deus, Deus não se agradou. Por que Deus não se agradou? Diz o capítulo de Malaquias, capítulo 1, verso 8, diz assim, eu vou ler o 7. Oferecereis sobre o meu altar pão imundo e dizei, em que haveremos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível? Porque quando trazeis animal cego para o sacrificares, não faz mal. Quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta o teu príncipe e terá ele agradado em ti? Ou aceitaria ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Então agora nós vemos que o povo trazia um animal para ser sacrificado pelos pecados cometidos, pela gratidão do que Deus havia concedido durante o ano. Eles ali ofertavam, porque isso já desde o início diz a palavra de Deus que Abel e Caim ofertaram ao Senhor. E Deus se agradou da oferta de Caim. Veja bem, estamos aqui falando dos que hoje oferece o louvor, a gratidão, as honrarias a Deus. E se naquela época o povo estava sendo infiel e desonesto, Deus não recebe. Então veja bem, diz o texto então que Adão, pai de Caim mais Abel, diz aqui que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Então, como ia oferecer agora? Então, quem era lavrador da terra ia oferecer do fruto da terra. E quem era pastor de ovelhas ia oferecer
a ovelha, o primogênito das ovelhas do rebanho. Já no início aqui, vemos Caim e Abel ofertando, e Deus não se agradou da oferta de Caim. E foi indo, de acordo, o tabernáculo prosseguia, mudava de local, o povo ia fazer e cumprir a lei cerimonial dada por Deus para que o povo fizesse. Aí nós vemos já agora aqui em Malaquias, né, que Deus não, a maneira de ver o povo ofertar não foi agradável aos olhos de Deus. Diz aqui que Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel para a sua oferta. Mas a Caim para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e até descaiu seu semblante. Deus não se agradou da oferta de Caim. Aí nós vemos agora aí Miqueias, Malaquias, mensageiro de Deus. O seu nome significa mensageiro de Deus. O povo retrucando com a palavra em quem temos profanado. Parece que as pessoas fazem hoje dessa forma também. Vem, olha, não perde culto até. Não, estou fazendo para o Senhor, estou trabalhando para Jesus. Aí nós vamos ver se aqui Deus não se agradou. Por quê? Olha a maneira que o povo oferecia o animal e dizia que não fazia mal. Oferecendo um animal coxo, o animal enfermo e dizendo, não faz mal. O animal já morrendo até. Já ia lá, via no rebanho qual era o animal e já trazia, quer dizer, o que não prestava para Deus. Mas olhem bem, no versículo 7 e 8, aceitará ele a vossa pessoa? E quando nós olhamos o verso de número 9, agora, pois, suplicai-o a favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas, ou que acenda debalde o fogo no meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nem aceitarei da vossa mão a oblação. Quer dizer, você pode fazer o sacrifício que quiser e dizer que está fazendo para Deus, trabalhando para Deus. Mostrar para todos que você é servo até, está servindo. Mas Deus conhece os propósitos do coração. Se aqui ele reprovou a intenção de oferecer, então a oferta rejeitada, porque a igreja não é empresa. Às vezes as pessoas agem na igreja como se ela fosse uma empresa que vem, pica cartão, faz o seu compromisso e o compromisso que é dado do patrão, está tudo certo. Igreja não é empresa. Olhe bem, uns vêm prestar serviço, mas tem aqueles que verdadeiramente vêm para adorar. E como disse Jesus, eis que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
O verdadeiro adorador não precisa ninguém mandar. Ei, adora aí! Adora o Senhor! Não precisa ficar, ei, levanta sua mão, ei, dá um pulo, ei, faz peãozinho. Não precisa nada disso. O verdadeiro adorador, até em silêncio, ele está adorando em espírito. É como a oração que o presbítero Judas, ele disse, orando no espírito. A maneira é diferente, não precisa gritarias, falatórios. Ai, não precisa isso. Olhe bem, Deus é onipresente, Deus é onisciente e Ele é onipotente. Então a profanação diante dos sacerdotes, Deus reprovou. Olha bem, Malaquias começa Deus reprovando as atitudes de quem? Dos sacerdotes, os principais do templo. Quando olha aí o verso de 10, 11, que ele começa, aí o verso 11 diz, mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome. E todo o que houver se oferecerá meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós, aí vem, tem gente que gosta de estar metendo pau no seu irmão, de um jeito ou de outro, condenando. É o pecado, isso é... Mas Deus brada fortemente, assim como ele bradou aqui. Mas vós, profanais, quando dizeis, mesa do Senhor é impura, e o seu produto e a sua comida é desprezível. E dizeis, eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós oferecereis o roubado, o coxo, o enfermo, e assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso da vossa mão? Diz o Senhor. Então, tem gente que até se acha do que está fazendo hoje na igreja. E eu sempre vou falar. Pode ter 4 paredes e um telhado ou uma laje para reunir o povo. E quando reúne o povo, está reunindo é o corpo de Cristo. Ele é a cabeça e quem está ali no local é o corpo de Cristo. Não é a placa, não é a denominação ou o ministério. É o corpo de Cristo. Reunido para glorificar, para adorar, para bendizer, para receber uma palavra de ânimo, de conforto. E se for de exortação, é com amor. Não é maltratando, humilhando. Olhe bem. Agora, vamos lá. Jesus, diz o texto que ele entrou no templo. E Jesus entrou no templo, aí no capítulo de número 21 de Mateus, diz que Jesus entrou no templo. Agora Jesus entra no templo, mas antes disso, eu quero falar um pouco da entrada triunfal de Jesus. Que é a primeira vez que Jesus entrou no templo para purificar o templo, porque Jesus ele purifica o templo. E eu quero dizer já de antemão, como disse Paulo, que nós somos o templo do Espírito Santo. E quem purifica esse templo interior é o Senhor, o Salvador.
o libertador de Israel, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é que perdoa pecado. Ele purifica, ele lava. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado. Eu não fiquei vendo Jesus em passagem alguma, ele diz, ei, pecador, tá com pecado. Ei, larga o pecado, abandona o pecado. De maneira alguma. Eu fico vendo até quando trouxeram aquela mulher pecadora para diante dele. E quando reuniu todos, crianças, tudo para já com pedra na mão, para apedrejar aquela mulher adúltera. Aí ele disse assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele logo usou uma psicologia para que cada um examinasse, como disse Paulo no capítulo 11 de Coríntios, versículo 27. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E quando nós vamos lá no subconsciente da cachola, da mente, nós vamos ver que nós temos também um errozinho. Às vezes tem um errozinho que só é entre você e Deus que sabe, mas outras não sabem. Mas tem às vezes outras que as pessoas já comentou, já publicou até nas redes sociais sobre a sua pessoa. Mas Jesus não age assim. Depois que todo mundo foi saindo, e quando Jesus olhou e viu, ele escrevendo na areia. Não tinha um. Aí ele perguntou para a mulher, mulher, cadê teus acusadores? Foram tudo embora. Aí Jesus não falou, ei, você é pecadora, você é adúltera, você está no caminho errado, você está no caminho largo. Jesus não falou isso. Depois ele falou, vai e não peques mais. A maneira de Jesus ensinar não é como muitos estão aqui ensinando dentro de quatro paredes, humilhando seu irmão. Não é assim. Agora veja bem, o templo, os discípulos chegaram para Jesus, aí no capítulo de número 24, e tudo pomposo. É igual tem muitos assim também, nesses dias do século 21. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Aí os discípulos, olha Jesus, olha esse templo, dá uma olhada, olha que base, olha que estrutura. Isso aí, nem o templo destrói, Jesus. Olha só que estrutura tem esse templo. Aí Jesus falou assim, eu, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Realmente, aquele templo caiu de pedras. Aquela estrutura toda daquele templo, ele veio à ruína. Mas Jesus também se referia a ele, o templo. Então, olhe bem. Ele deu umas orientações dizendo assim, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Tem gente aí construindo, muitos presidentes de ministério aí constroem a sede ou a central enorme para abrigar mais o povo, e muitos se maravilham. Pastores chegando de helicóptero, descendo no elevador e chegando na nave da igreja. Outros com vidros à prova de bala e ele entra ali naquele local para ministrar. Há várias coisas, outros chegando de BMW, de limusine. Não vou dizer que é pecado,
Mas as maneiras que eles fazem, muitas das vezes, é para mostrar a sua grandeza. Mas Jesus, veja bem, Jesus ao entrar em Jerusalém, ele não subiu logo para o palácio. Ele não já foi logo lá no palácio. E quando ele entrou no templo, ele não foi correndo para o trono. Ainda que ele sendo o rei dos reis e senhor dos senhores, ele não correu para o trono. Até ele depois falou para os fariseus e saduceus, olha, ei, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Agora, apesar dele entrar como rei, ele foi imediatamente para o templo. Por quê? O reino de Jesus é espiritual e não é desse mundo. Eles pensavam que até os discípulos que Jesus ia agora tomar posse de rei de Israel, de Jerusalém, ia estar no domínio. Mas o reino que Jesus implantou, ele é espiritual, a qual Paulo, aos Romanos, ele disse assim, o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas é poder de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus. E ele disse, o reino de Deus está em vós. E muitos confundem aí com ministério, com placa de igreja, que é ali que é. E muitos até falam que ali que é o lugar da adoração. Então, se as pessoas falam que esses lugares é o local da adoração, então como vamos crer no capítulo 4 de João, onde ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E se nós somos o templo do Espírito Santo, como fica isso? Então, João capítulo 18, ele vai ensinar assim, olha, João no capítulo 18 diz o seguinte, olhe bem, 18:36, a palavra de Deus fala assim para conosco. E respondendo Jesus, o meu reino não é deste mundo. Olha bem. E se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Se temos Jesus como o rei, o Messias, o ungido, o reino dele não está apegado na terra. Foi ele que disse. E quando nós olhamos Lucas capítulo de número 17, ele também vai frisar esta palavra. Lucas capítulo de número 17 vai falar assim, glórias a Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Quem falou foi Jesus, não foi eu não. E Lucas publicou. Está nas escrituras. O meu reino, o reino de Deus não vem com aparência exterior. E nem dirão, ele aqui, ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre... o reino de Deus está entre vós, quando reunimos em um só corpo, em espírito, aí está o reino de Deus. Mas observe bem, era já prometido, estava nas promessas, sabe? Tudo estava já falado aí pelos
profeta. E o profeta Zacarias disse assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento e sobre um asninho, filho de jumenta. Enquanto uns querem chegar de limusine, de helicóptero, querem chegar aí com 4 segurança para chegar no templo, a profecia, os profetas falaram diferente. E quando nós olhamos o profeta Isaías, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, e um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus Cristo. Agora olhe bem, quando nós olhamos para confirmar, porque quando olhamos o capítulo 14 de Romanos, nós entendemos o seguinte, a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 14, que diz assim no verso 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Mas olhe bem, para confirmar a veracidade das Escrituras, no capítulo 9 e verso 9 de Zacarias, de ele entrar no jumentinho, a qual foi narrado nos evangelhos, a entrada triunfal de Jesus, na época até da Páscoa. Então, foi para quê? Para confirmar a veracidade das Escrituras que os profetas haviam anunciado, e agora Jesus cumpre as Escrituras quando entra em um jumentinho, um asninho, um filhote novinho, ninguém tinha montado, para cumprir as Escrituras. Outra coisa, para confirmar a veracidade das Escrituras, para projetar o período da popularidade dele. Porque a popularidade de Jesus, popularidade quer dizer que nesse dia houve aplausos, houve honrarias, houve hosana, houve glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Houve toda essa popularidade do povo com respeito à pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo. Outra coisa, a realização de Jesus, aclamado como rei. E a principal foi a humildade de Jesus, que ele mesmo já havia dito para seus discípulos: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu fico pensando de ver pessoas gritando no púlpito, falando de pecado, como se ele não tivesse pecado. Pessoas querendo aplicar uma doutrina que não corresponde com as Escrituras e nem com os ensinamentos de Cristo. E chamando a atenção do povo como que a pessoa é o tal. Mas tudo bem. A humildade de Jesus montado no jumentinho, como eu já disse, aí nós vemos no capítulo de João, o capítulo de número 2, João
destaca dessa maneira. João 2, no versículo 19 e 20, diz assim: E Jesus respondeu e disse-lhes: derribarei esse templo, e em 3 dias o levantarei. Quer dizer, ele ia ser levado ao Monte das Oliveiras, ao Gólgota, ia ser crucificado, e no 3º dia, esse templo, o corpo, ia tombar, e no 3º dia ia levantar. Estava falando do seu corpo, como homem, 100% homem, 100% Deus. Aí olha bem, quando nós olhamos aí o verso de número 21, ele fala: mas ele falava do templo do seu corpo. Ele falava do templo do seu corpo. E o que eu quero frisar ainda, né, essa entrada triunfal de Jesus, foi marcando o final do seu ministério, a entrada triunfal de Jesus. Então Jesus, ao purificar o templo, ele provocou algumas coisas. 3 coisas eu quero dizer. Ele provocou e chamou a atenção do povo sobre a sua autoridade como Messias, aí no capítulo de número 21, e o verso de número 23 diz assim, 21, 23 diz o seguinte: e chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando. Jesus sempre ensinava, Jesus não gritava, Jesus não falava: ei prostituta, ei drogado, ei alcoólatra, ei bebarrão, ô prostituta. Não, Jesus não agia assim com as pessoas. E eu jamais vou fazer isso. Que Jesus não fazia, eu não vou fazer com o ser humano. Ô ladrão, não vou usar. Então veja bem, ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo eles: com que autoridade fazeis isso, e com que te deu tal autoridade? Eles viam a autoridade de Jesus. Outra coisa, verdadeiro Senhor do templo. Ele é o verdadeiro Senhor do templo. Se somos o templo de Deus, ele é o Senhor desse templo. Outra coisa, o julgamento sobre o povo de Israel. Por quê? Por causa da apostasia e a incredulidade que estava ocorrendo na vida do povo. Aí ele precisou... tem muitos aí que quer agir com piedade. Quer mostrar uma piedade. E já Paulo, ele registrou em Timóteo que essa piedade desses de hoje, estou falando dos de hoje, essa piedade é enganosa. Disse Timóteo, aí 6:5 diz assim: contenda de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aí vem dizendo: aparta-se dos tais. Eles vêm com a piedade, com a mansidão. Pedro falou: olha, cuidado que eles vão fazer comércio de vós, hein? E vem com como dizer no artigo penal, vem com 7.1, com um H sobre o povo. Então aqui, nós somos o templo do Espírito Santo. É mesmo, irmão de Deus? Somos, porque as Escrituras testificam que é isso. Quando nós olhamos aí no capítulo de 1 Coríntios, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz no verso 16: não sabeis, vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir esse templo,
esse templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós esse templo é santo. Quem santificou? Jesus. Quem justificou? Justificado pela fé, tendes paz com Deus, disse Paulo aos Romanos, capítulo 5. Então, observe bem, quando nós olhamos o capítulo 6 também, da primeira epístola, nós vamos entender o seguinte, o verso de número 19, diz assim, a palavra de Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós não somos de nós mesmos. E Ezequiel diz que todas as almas é do Senhor. Todas as almas. E a alma que pecar, esta morrerá. E para que a pessoa, essa alma não peque, não venha morrer, Jesus Cristo é o que perdoa pecado. Ô irmão Ildefonso, a gente costuma cantar um corinho na igreja dizendo assim: Jesus está aqui, pedes o que queres. Jesus está aqui, pedes o que queres. Ele tem poder. Então, quando nos reunimos e dizemos que Jesus está presente, que Ele é onipresente, Ele entrou no templo ali de Jerusalém. No templo, Ele expulsou os cambistas. Ele expulsou pecado e os que compravam o animal e depois era revendido a outro. A pessoa comprava o animal ali, eles levavam o animal para dentro, depois trazia aquele mesmo animal de volta. A mesma coisa no tempo de Malaquias, que lá se oferecia o animal coxo, animal enfermo, animal morrendo. E o que é que eu tenho feito? Tenho feito nada. Não, isso não tem problema para Deus, não. E aqui, a mesma coisa, eles estavam nessa prática. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam roubando o povo. O sacerdote roubando o povo. Agindo de forma errada. O mesmo animal, a mesma pombinha, porque quem não tinha condições de comprar um bezerro, aí comprava uma pombinha para oferecer pelo sacrifício. Agora veja bem, Jesus pegou, usou um chicote de cordas, né? Para todos ali que estavam roubando, extorquindo o povo, roubando com negócio fraudulento. Aí eu fico pensando, os dias de hoje, certas coisas que é feito dentro das congregações, dentro dos ministérios, eu fico vendo a maneira de vendas de determinadas coisas, outros que não podem nem comprar, mas aí só vai usar se tiver dinheiro. Mas vamos lá. E o que Jesus viu no templo? Lá em Jerusalém, ele viu essas atitudes desses lá, com suas banquinhas, vendendo, tudo normal, extorquindo o povo, roubando o povo, judiando o povo. Mas agora, vamos aqui. Jesus entrando nesse templo, a qual somos nós. Jesus entrando no teu templo. Sabe o que é que ele viu quando ele olhou para o templo dos saduceus e fariseus? Ele disse: condutores de cego.
Jesus, com a autoridade que ele tem, ele falou assim. Vai hoje a gente falar determinada coisa. Capítulo 23, verso de número 24, ele diz assim: condutores de cego, que coais um mosquito e engole um camelo. Olha, coa um mosquito e engole um camelo. Há coisas que as pessoas, o ser humano faz, que eles só faltam matar. Ó, tá expulso. Ei, tá fora do ministério. Ei, tá cortado da igreja. Tem coisa que pessoas fazem que poderia até conversar a respeito. Eles engolem. Não, não é nada isso aí, não. Isso aí não é nada. Aí ele viu também neles hipocrisia, fingimento falso. Uma coisa demonstra ser uma coisa e é outra. A pessoa demonstra ser algo e que verdadeiramente não é. Não assume uma identidade verdadeira. Demonstra ser uma coisa e age por outro. Age às vezes por motivo de interesse. Versículo 25 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Por fora, santidade ao Papa. Mas por dentro, disse Jesus, que ele sabe, ele olha por dentro. Ele olha as intenções e pensamentos. A própria palavra é como espada aguda de dois gumes. Aí ele disse: fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Quer dizer, limpa o que está dentro primeiro. Aí o exterior automaticamente vai ficar ornado. Aí ele veio dizendo também, isso foi Jesus que viu quando ele olha para o templo, olha para nós. Quando Jesus olha para nós é diferente. Nós podemos olhar de longe assim, olha, num espelho, não vê nada. Aí de acordo nós vamos chegando, aí já vamos ver alguma sujeirinha, alguma rapina na nossa vida. Agora, veja bem, o verso de número 27 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caídos, que por fora realmente parece formosa. Olha, tu é crente, hein? Ei, tu é santo, hein? Mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundície. Jesus entrou no templo e ele viu. Agora, imagine cantar o corinho. Jesus está aqui, pedes o que queres. Já pensou nós pedir para Jesus? Só que as pessoas são de pensamento diferente. Eles vão querer pedir coisa boa. Dificilmente ele vai falar: ó Jesus, fazer que nem o salmista Davi. Olha, tira de mim essa iniquidade. Tira de mim essas impurezas. Tira de mim esses pensamentos. Tira de mim o ódio, o rancor, a amargura. Ninguém fala isso. Tudo mostra pedir. Pedes o que queres. Ele tem poder. Ele te dará. Jesus está aqui, glória, aleluia. Pedes o que queres. Pensa bem, Jesus entrou no teu templo.
que é que ele está vendo nesse momento no teu tempo? O que é que ele está observando? Você quer que Jesus fale o que está no teu tempo? Outra coisa, Jesus olhou para os discípulos e viu que eles disputavam e que havia contenda. E não é diferente dos nossos dias, não. Nós vemos que muitos ajuntamentos aí é cheio de contenda. Aí é um corpo que tá dividido. E um corpo dividido não é a igreja, não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é dividido. A oração sacerdotal de Jesus, ele disse, ó Pai, assim como nós somos um, que eles também sejam um. Não é ser dividido. Lucas, capítulo de número 22, a palavra de Deus vai dizer assim, olha bem o que é que Lucas fala. Capítulo de número 22, versos 24 e 26 diz assim. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Houve contenda entre os discípulos. Qual deles era o maior? É igual hoje. Está cheio de maiorais na igreja. Agora Jesus, ele fala, olha, o maior servirá ao menor. Eu não vejo isso acontecer. O maior servindo ao menor, ao meu dedinho, não vejo isso. Esse ensino de Jesus, aí ele vem dizendo assim, ele lhes disse, os reis do gentio dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Agora Jesus fala assim, a maneira carinho de Jesus falar, mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem serve. Você governa? Então serve. Pois qualquer que é maior, quem está à mesa ou quem serve, porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Olha, Jesus falando que ele é o que serve. Mas está cheio de gente só querendo ser servido. Uma outra coisa que Jesus viu no templo, que muitos não tinham comunhão. A comunhão era com alguns. Comunhão dividida. A outra coisa, ele falou assim para os discípulos em João, capítulo de número 13. Veja bem, o verso de número... Jesus viu. Ele entrou no templo e Jesus viu. Não tem como esconder, não. Entrou no templo, ele vê todas as coisas. Aí Jesus entrou no templo e diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí eu fico vendo no século que vivemos, várias denominações que não têm comunhão e não se amam, mas vivem em contenda, vivem odiando uma a outra. Mas Jesus, ele entra no templo e ele purifica o templo. Quando fala sem amor, Paulo ensinando na carta aos Colossenses, ele diz assim, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou agora para o reino do Filho do seu
amor. Nós fomos transportados para o reino do Filho, Jesus Cristo, no reino do seu amor. Ou nós entramos por aí, ou Jesus vai continuar vendo e reprovando a nossa vida como cristão. Shalom. Deus vos abençoe.